Eu digo, Senhor, eu confesso que eu estou tremendo as pernas, tremendo o braço, tremendo o oi. Jesus, meu Deus. Falei, ó meu Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao Senhor por mais uma rica oportunidade, minha amada, porque esse privilégio é do Senhor. Na minha vida e na sua vida, esse privilégio aqui foi o Senhor que nos preparou. Canta lá, baixê, canta lá, manais. Antes de eu ler o versículo, eu vou deixar um minutinho de oração. Eu agradeço pela oração de todas as irmãs que orou, me representou na oração, né? Jesus já começou a falar no início da live, e Jesus já se faz presente. E estou aqui não para fazer a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Você que foi escolhida por Deus estar aqui, não é para fazer a nossa vontade, da nossa carne, mas cada um tem que fazer a vontade do Espírito, né? Eu louvo a Deus pela vida do pastor aí, que orou por mim, que Deus continue lhe abençoando grandemente, varão, em nome do Senhor Jesus. Não lhe conheço, mas o Espírito Santo lhe conhece. Louvado seja Deus. Estou gratificada pela oração que você fez por mim nessa tarde, né? Guiado pelo Espírito Santo de Deus. E vou estar orando aqui e em propósito mesmo da minha vida, né? Porque o Espírito Santo me pediste. Porque eu gosto sempre de orar também quando eu vou ministrar a palavra, porque nós somos falhos, nós somos pecadores, nosso direito de pedir perdão em tudo aquilo que nós vamos fazer para Deus, né? Nós temos que estar com as mãos lavadas, as mãos santas, como Deus é santo, amém? Soberano Pai, meu Deus, de nosso Senhor. Pai, estou aqui perante a sua palavra, perante a sua presença, meu Deus, diante da live de todas as irmãs, tuas servas, tuas escolhidas, Pai. Teus filhos e tuas filhas, estou aqui, meu Pai, de joelho. Pai, diante de ti, Senhor. Nesta tarde, Jesus, eu te peço, lava a minha alma, lava meu coração, lava minhas mãos com a gota do teu sangue. Se há, meu Deus, no meu coração tiver uma maldade, que nessa tarde, meu Pai, possa cair por terra, possa ser lavado com a gota do seu sangue, e que seu perdão liberais ao meu coração, e que meu coração seja liberado, meu Deus, para amá-la e perdoar, e abraçá-la, canta la basura e canta la manai. Jesus, eu te peço, Pai, nessa tarde, que o Senhor venha tirar do nosso meio, meu Pai, todas petições, orações ao contrário, aquilo que não provém do Senhor, toda carga negativa, todas as guerras espirituais, impedimento, meu Pai, contra a sua palavra nessa tarde, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, que minha boca, Senhor, é a boca do Senhor Jesus, venha falar, meu Pai, seja o teu Espírito me guiará, que teu Espírito Santo venha falar, meu Deus, entrega a minha boca, entrega a minha vida, entrega a minha alma, entrega o meu Espírito ao Senhor, que seu Espírito Santo me conduza, meu Pai, e falará no coração das tuas servas, das tuas filhas, através desta palavra, Pai, que neste momento, meu Pai, amasse, canta, labassuia, canta, labaceia, meu Deus, que eu venho fazer, meu Pai, mais uma vez, e como Nicodemo, nascer da água e do Espírito, que neste momento o Espírito Santo, meu Pai, possa pousar sobre mim, meu Deus, e falar com teu povo através de mim. E assim entrega a minha vida a ti, meu Deus, fica conosco, não só hoje, mas para toda sempre, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, minhas queridas irmãs? Glória a Deus. A palavra de Deus que o Senhor me conduziu a trazer está lá no livro de Gálatas 5, verso 16, onde o Senhor me conduziu. Eu falo sempre, eu não sou pregadora, mas sou adoradora do Senhor, sei dizer que Jesus cura, Jesus salva, eu sei dizer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, é só isso que eu sei falar. Alabás, ele canta, ela marcha, canta, alabaceia. A palavra de Deus fala assim no livro de Gálatas 5, verso 16, diz assim, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este ponho um ao outro, para que não faceis as coisas que quereis, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são os manifestas quase, são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, peleja, dissensões
heresias, inveja, homicida, bebedice, glutonaria e coisas semelhante estas, acerca das quais de termão vós declaro, como também já antes vós diz que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas os frutos do Espírito é o amor, gozo, paz e longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Até aqui. Amém. Glórias a Deus. Neste momento, o Senhor nos ensina. Neste momento, eu falo diante de Deus. O que sair aqui, se for da minha carne, que eu venho pagar preço. Que eu peço sempre para Deus, Senhor, nunca eu quero andar na minha carne, no desejo da minha carne, que venha ser o desejo do Espírito. Que não falo nada da minha carne, mas que seja o teu Espírito Santo, meu Pai, que falará por mim. Porque o que Deus mais hoje cobra da igreja é que nós andamos à vontade do Espírito. E que nós siga a vontade do Espírito Santo. Porque essa palavra aqui nos ensina a nós andar à vontade do Espírito, andar em espírito em verdade, perante a palavra e a obra santa do Senhor Jesus, perante os altares do Senhor Jesus. Quantas pessoas já estão contaminadas perante os altares do Senhor, diante do altar santo de Deus, e aqui ele nos ensina deixar essas pelejas contra a nossa carne, essas pelejas espirituais, que o adversário luta contra a minha vida e contra a sua, mas o adversário maior, minha irmã, minhas queridas irmãs, eu entendo nessa palavra que o Senhor me revela são a nossa carne, a nossa própria carne, a nossa própria língua, elas nos ferem, elas nos prodigicam, ela leva um profundo pecado, ela nos conduz, ela nos convence nós cair em pecado, nos próprios desejos dela. Então, se nós for meditar, a palavra de Deus nos ensina que o Espírito de Deus, ele luta, aleluia, contra a nossa carne, e a nossa carne também, ela luta contra o Espírito, para que não venha fazer a vontade do Espírito, aleluia, nem o Espírito quer que nós faz a vontade da carne, e nem a carne quer que nós faz a vontade do Espírito. E ali fica uma guerra, e ali fica uma batalha, um contra o outro, aleluia, glórias a Deus. Só que o Senhor nessa tarde está nos ensinando, aleluia, glórias a Deus. Também aqui no texto aqui que diz assim, ó, lá onde fala sobre lascívia e feitiçaria, glórias a Deus, aleluia. O Senhor está dizendo assim, eu sou Deus que desfaço a obra da feitiçaria, eu desfaço porque eu não concordo, aleluia, feiticeiro na minha obra e macumbeiro, aleluia, e nem também, aleluia, glórias a Deus, não recebo nada da carne, mas sim aquele que vive o Espírito, mas aquele que vive na minha vontade, aquele que vive na vontade do querer do Espírito, no fruto e no gozo da mansidão do Espírito. Esse, aleluia, glórias a Deus. O Senhor nos ensina a alabar, se canta, lalá, se canta, labassuia, e nos ensina, filho, esses são os meus que são guiados por mim, é que vive a vontade do meu Espírito, vive a vontade da minha palavra, aleluia. Aqui também o Senhor fala de idolatria, aleluia. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, quantas pessoas estão dentro da casa do Senhor, do templo de Deus, mas ainda a idolatria dentro do coração, ainda não foi liberto por completo, ainda vive seu próprio desejo, ainda vive a sua própria vontade. Só que o Senhor está dizendo nessa tarde, eu estou nessa tarde ensinando, aleluia, que nós temos que analisar onde é que está a idolatria, aleluia, se é no nosso pastor, ou se é no nosso irmão, ou se é na nossa amizade, porque haverá também ciúme além de Deus, da amizade de Deus, já passa do mandamento do Senhor.
Aleluia. A Bíblia aqui também fala de ciúmes, né? Nós não podemos jamais ter ciúme de exagerado um com o outro. Nós temos que amar uns aos outros iguais. Assim como a palavra tem nos ensinado a amar uns aos outros, mas não se ciumará um aos outros, porque o que Deus tem para mim, Deus tem para ti. Aleluia. É um Deus só, ama todos iguais, e Deus quer que nosso amor seja iguais, que nenhum faz diferença o amor no outro, um para uns aos outros. A Bíblia também aqui nos ensina, glórias a Deus, aleluia, sobre glutonaria. A Bíblia também aqui nos ensina que nós temos que tirar nosso tempo para Deus. Muitas pessoas não querem fazer renúncia da sua comida para ficar, tirar um dia para santificar o Senhor, jejuar, consagrar, aleluia, e propósito de trazer a palavra, a mensagem, ou mesmo sacrificar perante o altar do Senhor. A Bíblia nos ensina a nós tirar o nosso próprio desejo, ou seja, aquilo que a gente mais gosta, ou seja, você pode tomar um café já é de exagerado, tomar um café todo dia e não fazer renúncia naquele dia para dizer, Senhor, vou tirar esse café para mim hoje, vou colocar o Senhor na frente do café. Às vezes a gente toma um café, está de exagerado, não quer deixar um dia para servir a Deus primeiro. Às vezes até antes de se levantar, até antes de colocar o Senhor na frente da nossa vida, nós colocamos o café primeiro. Jesus está ensinando, a idolatria reina dentro da nossa casa e da nossa vida, e às vezes nós não estamos entendendo. Às vezes é na comida, labés, açuri, canta, lamasse, canta, mas a Bíblia nos ensina aqui nesta palavra nós controlar, tudo tem que ser na base da palavra de Deus, conforme o Senhor tem nos ensinado, a palavra de Deus, andar na vontade do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia também relata do adultério, da fornicação. É um pecado que Deus está dominável, que Deus, aleluia, tem, aleluia, isso cheira mal no nariz, nas narinas de Deus hoje, porque o pecado do mundo está como Sodoma e Gomorra. Hoje, filha, criança de adolescente de 10, 15 anos de idade se prostitui, já estão nesse pecado da fornicação. Meu Deus, misericórdia, esses são os desejos da carne, a cobiça da carne, que está levando essas crianças, à adolescência, a se corromper com suas próprias compaixões e concupiscência da sua carne. As crianças já são contaminadas, já estão sendo, aleluia, meu Deus, contaminados pelo desejo da carne, ou seja, pelas ciladas e as vontades malignas, e aproveita a sua fraqueza na memória da criança, do crescimento, por causa de que falta da palavra de Deus, ensinamento que os pais não orientam e nem ensinam a seus filhos e as suas filhas em casa, a palavra de Deus, o caminho que deve andar. E às vezes, quando nem chega os 15 anos, Satanás serve a vida, porque cai na prostituição, na bebedice, cai no profundo pecado e acaba perdendo nossos filhos para o diabo, Satanás, porque nós, mãe, não fomos exemplo, não fomos espelho, nós não estamos ensinando o caminho e a verdade que devemos ensinar para os nossos filhos, o mesmo caminho que nós hoje estamos vivendo. E nós devemos ensinar os nossos filhos, ensinar a nossa descendência que está chegando, e ou seja, aqueles que não conhecem, e que nós venhamos ter a possibilidade de levantar em oração, e orar e buscar discernimento, força de Deus, para que essa palavra e a salvação alcançará todas essa adolescência, essa mocidade, essa geração a qual o Senhor derramou seu sangue, sofreu por cada uma, por toda essa geração, essa descendência do mundo inteiro. E muitos têm, aleluia, já morrido sem essa oportunidade, sem até alcançar dessa oportunidade. Nós estamos aqui alcançando, mas quantas pessoas já morreram pelas suas concupiscências, pelo seu próprio desejo, suas próprias escolhas, as suas próprias decisões. Jesus está nos ensinando aqui, aleluia, glórias a Deus. Quantos feiticeiros tem por aí também, que está idolatrado até a alma, não entende a palavra, porque nunca foi liberto, porque a palavra nunca ele deixou entrar. Ouve a verdade, mas não pratica a verdade, porque a verdade temos que ouvir e praticar, para que a idolatria possa sair de dentro do nosso coração. Às vezes até o feiticeiro macumbeiro, a palavra já alcançou, mas nunca foi liberto, porque não coloca a palavra em prática, como o Senhor nos ensina como devemos obedecer, devemos obedecer a palavra. Hoje, através da tecnologia, a palavra tem alcançado muitas vidas.
A palavra do Senhor tem alcançado pessoas, mas muitos não são libertos, é porque falta também de discernimento e falta também de fazer renúncia e de arrependimento, porque Deus quer também que deixe as suas práticas, as suas vontades, o seu eu, para seguir a Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E por isso, hoje, muito vive no desejo da carne, conhece a palavra, mas não vive a palavra, conhece, sabe até ler, mas não entende, não compreende, não tem discernimento, não tem experiência, nem ciência na experiência da palavra de Deus. Isso tudo nós precisamos entender que a palavra de Deus, nós temos que ter discernimento, experiência, e nós temos que ter ciência, e a consciência, como ela deve ser, e como nós devemos carregar ela dentro do nosso coração e trazer ela na nossa língua, na nossa boca e na nossa mente. Ela tem que estar gravada em nosso coração acima de todas as coisas. Oh, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. E o Senhor fala aqui também que o gozo e mansidão, quem vive na presença do Espírito Santo, que recebe o Espírito Santo quando é batizado, irmão, ele não é mais o mesmo. Ele não vai viver mais a vontade do Espírito, porque aqui o Senhor diz que o fruto do Espírito, irmão, é a paz. É nós suportar as coisas que nós vimos, nós vamos ver, nós vamos ouvir. E nós vamos suportar, passar por tudo isso, e nós vamos suportar por causa da paz que reina dentro de nós, que é o Espírito de Deus, porque Ele é gozo, mansidão e paz. Ele que nos ajuda e dá força para nós suportar os processos, suportar as calúnias, suportar as afrontas, suportar os levantes, suportar as perseguições. Quem vive cheio do Espírito Santo, o mal não abala, o mal não abate. Pode até vir contra mim, contra você, mas nós estamos de pé, nós conseguimos ser fortes, porque a presença nos sustenta. É o Espírito de Deus que sustenta eu e você na hora da dificuldade, da situação. Os dias que nós estamos vivendo já são dias maus, mas o que está sustentando nós no meio de tudo isso que está acontecendo é Deus, é o Espírito Santo que nos sustenta, que nos guia, nós, para nos sustentar esse momento e essas batalhas, esses momentos e o tempo difícil que já estamos vivendo diante dos nossos olhos. Glórias a Deus, aleluia. Porque os que estão em Cristo Jesus, eles vivem amor e mansidão, e o fruto do Espírito Santo é multiplicado, porque cada dia mais cresce o amor, quando nós vivemos a vontade de Deus. Eu entendo, irmão, que quanto mais você se aprofunda na palavra de Deus, mais você aprende a amar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você aprende a abraçar. Quanto mais você abraça a palavra, mais você aprende a abraçar as pessoas. Porque essa palavra ela vai nos ensinar a amar, vai nos ensinar a renunciar ao mal, vai nos ensinar a nós a rejeitar o mal diante dos nossos olhos. Essa palavra é o próprio Deus. Quando nós fechamos a Bíblia, nós fechamos, aleluia, os olhos para Deus. E quando nós abrimos a Bíblia, que vamos ler ela, nós estamos se aproximando de Deus e lembrando de Deus. Eu tenho medo de crente, de pessoas que não lê Bíblia. Eu falo assim, Senhor, eu tenho medo de me encostar perto de crente que não gosta de ler Bíblia. Eu morro de medo, porque eu que leio Bíblia todo dia, a gente é falha, quem lê Bíblia todo dia ainda não, se enfraquece, ainda fala coisas ainda que às vezes entristece até a Deus, principalmente pessoas que não quer compromisso com o Senhor. Então, nós temos que analisar as Escrituras. Digo, porém, andar em espírito, e não cumprirei a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito. Quantas pessoas estão na presença, conhece, lê a Bíblia até toda. Eu sou um bom estudador, já fiz teologia, teologia, não sei, não entendo sobre isso, porque eu nunca estudei sobre teologia. Eu sou mulher alfabeta, que eu nunca estudei. Na verdade, não sou nem alfabeta, eu sou de Jesus, sou escolhida por Cristo. Ele me ensinou a ler a palavra. Eu nunca fui mulher que estudei, mas eu sei dizer que, irmão, que a palavra verdadeira é essa. Não há teologia melhor do que essa, não há ciência melhor do que essa, não há outro caminho melhor do que esse, não haverá. Só esse é o caminho. Eu aprendi a andar com o Senhor, caminhar com Ele.
A parte do adultério. Quantas mulheres por aí são casadas e outras não são, que ainda estão na guerra querendo casar com seu esposo, querendo ter um casamento digno. Senhor, eu quero fazer uma obra, mas eu não estou tendo meu casamento digno, Senhor. O que que eu faço para me ter esse casamento digno, meu Pai? Ora a Deus, busca do Espírito, e discernimento se esse varão é para ser seu ou não é. Se ele é para ser seu, o Senhor vai te fazer discernir se ele vai ser teu marido para sempre ou não, ou seja, se ele vai ser um homem seu mesmo, verdadeiramente preparado por Deus, e se ele não é, então a gente tem que buscar tudo em discernimento do Senhor, para que a gente não seja enganada lá na frente, ou seja, a gente sofrer lá na frente, ou causar danos pior para nós, porque o homem, dentro lá do livro de Mateus, a Bíblia fala que Deus escolheu os homens, mas não todos os homens, irmãos, estão fazendo a vontade de Deus, como Deus escolheu eles, mas nem eles todos estão aqui para fazer a vontade do Senhor. Quantos homens por aí Jesus chamou? Homens, porque Deus sabia que a luta ia ser grande para o homem fazer renúncia para seguir a ele. Hoje em dia a gente vê mais mulher na liderança fazendo a vontade do Senhor do que os homens. Os homens se interessam no próprio eu, na sua própria carne. Muitos dos homens estão interessados nos seus próprios desejos. E muitas mulheres ainda orando, meu Deus, prepara meu marido para casar. E tem que orar mesmo, irmã, porque as coisas, a vida não é fácil. Casamento não é fácil. E nós temos mesmo que buscar a direção de Deus. Você ainda que não é casada, está morando com seu marido, sim, glória a Deus, mas ainda tem que orar, buscar discernimento de Deus, saber se ele é para você mesmo. Porque nem tudo, às vezes, que eu digo que é meu, possa ser meu, que eu posso casar lá na frente e ser prejudicada ainda. Eu entendo, um dia meu pai falou para mim, disse assim, minha filha, tu mora 20 anos com teu marido, e depois de 20 anos tu vai casar, e tu nunca vai conhecer o que ele é todo completo, você ainda não vai saber quem é ele direito. Porque ele, seu marido, faz parte da família, mas se você nunca casou, está com 20 anos que ele não casou, você sabe bem quem é ele hoje, sabe se dá para viver ou não. Mas se você vê que não der, não case. Tem que ter uma decisão. Você está pronto para aguentar, para casar, suportar? Case. Porque nós sabemos também o que vai dar para nós, o que não dá, e a gente também tem discernimento. Deus nos mostra como, se nós vamos suportar, nós vamos aguentar o processo. Está pronto para aguentar? Case, filha. Mas eu estou querendo dizer para você que Deus é Deus do impossível. Mas nem tudo é Deus que escolhe para mim e para você. Tem coisas que é eu e você que escolhe. Então, às vezes, lá na frente pode acontecer algo, alguma coisa ruim, nós podemos ter querer culpar Deus, mas nós não podemos culpar, porque nem toda coisa foi Deus que deu. É a gente que escolheu. Então, a gente vai ter que entender que a gente tem que relembrar até um passado da vida da gente, de uma escolha, de uma decisão que a gente tomou, de alguma coisa que a gente escolheu para a gente. Se causar um dano, um problema, não vou culpar Deus, porque foi eu. Desculpa, meu Deus, eu fiz de errado. Eu fui uma mulher errada no passado. Eu fui a mulher muito errada no passado. Eu bebi, eu fumei. Hoje eu tomei uma decisão de seguir Jesus Cristo. Hoje eu estou na vontade do Senhor. Mas se eu for, irmã, daqui para frente cair, mano, não é porque Deus quer, e não é falta de conhecimento e nem de sedimento, porque Deus já me ensinou, discerniu que não é mais bom para mim. Filha, dali não era bom para ti, não presta, não é teu, não é meu. Daqui para frente, se eu errar, meu irmão, o dano é maior. Problema maior, o problema é meu, porque Deus, lava as mãos, filho, eu te dei o discernimento, te dei direção, você caiu, você errou porque quis, porque eu te mostrei o caminho, eu lhe mostrei a palavra, eu te di toda a verdade, te mostrei todo o caminho, mas você errou porque você escolheu errar. Porque se eu erro conhecendo a palavra, eu vou me tornar mais rebelde do que eu já era antes de conhecer. Né? Então, vou me tornar mais rebelde, e Deus está nos ensinando hoje, nós temos que viver a vontade do Espírito, a vontade do Espírito é seguir a palavra, é viver ela, é viver essa palavra, como Deus tem nos ensinado, porque as obras da carne são manifestas, quais são adultério, fumigação, idolatria, feitiçaria, que nós nunca se contaminamos com essas coisas, porque hoje nós somos lavados com o sangue de Jesus.
que nós não venha nunca deixar Satanás se contaminar mais com essas coisas, porque eu já fui uma mulher, eu já fui até feiticeira no passado, mas hoje, minhas irmãs, eu quero dizer para vocês que eu sou uma mulher de Deus. Hoje eu oro para Deus cada dia, libertar o macumbeiro, o feiticeiro, libertar o idólatra, libertar o que não conhece, libertar o que conhece e não obedece, levantar o caído, levantar aqueles que me afrontou. Irmã, eu sou uma mulher que eu peço para Deus, Senhor, me dê discernimento da minha oração, que eu vou orar nela. Me dá discernimento daquilo que eu vou fazer para o Senhor, para que eu não possa pagar preço, meu Senhor, da minha carne, dos meus próprios desejos, das minhas próprias escolhas. Em nome do Senhor Jesus, eu peço para Deus, me dê discernimento, me dê ensinamento, me dê a fortaleza, me dê sabedoria, meu Senhor, para que eu não possa andar nos caminhos errados, para que eu não possa cair na tentação. Abre meus olhos espirituais. Irmã, antes de 2025, Jesus me deu uma passagem no livro de Gênesis, eu me lembrei agora. Deus me deu uma passagem no livro de Gênesis e falou para mim assim, me deu a passagem de Caim e Abel. Só que naquela passagem o Senhor falou comigo, naquela hora eu senti como um raio sobre meu corpo. E aquele raio desceu assim, ó, e eu fiquei paralisada. Ele disse assim para mim, se não fazer o que é aceito, não é aceito? E eu não entendi aquela hora, aquela palavra, irmã, mas eu creio, eu digo para as irmãs, perante as irmãs e o Senhor, que o Senhor me lembrou essa passagem aqui, esse testemunho agora, que naquela hora eu achei que eu tinha até morrido. Eu fiquei toda anestesiada, o mundo parece que desabou para mim. E ali eu falei, Senhor, eu não entendi nada. Naquela mesma hora, o Senhor me mostrou uma multidão muito grande, e eu louvava diante de uma multidão. E eu procurava para Deus o que era aquilo. Aí o Senhor disse assim, ó, se tu fizer o que é aceito, na mesma hora ele falou, se tu te fazer o que é aceito, eu vou te colocar tu diante dessa multidão. E essa multidão vai te ouvir. E ali, sabe o que acontece, minhas queridas irmãs? Foi 2 meses atrás, 2 meses depois da profecia que Deus me trouxe. Eu fiquei diante do Satanás, eu fiquei diante de uma batalha tão grande, e diante do pecado, o pecado ficou aos meus olhos, só que eu não peguei o pecado. Naquela hora, quando eu fiquei diante do pecado, o meu Senhor me fez lembrar aquele versículo há meses atrás e disse, ei, se você não fizer o que é aceito, não é aceito. Assim como ele respondeu para Caim, se você, Caim, fizer o que é aceito como Abel fez, e por que não é aceito? Eu aceito a tua oferta. Mas se você fazer como Abel, mas você fez diferente. Então, minha irmã, ali Deus me fez relembrar. E naquela hora, eu vivi, porque naquela hora parece, para mim, que eu já estava, irmã, eu já estava numa liberação que eu me sentia. Se Deus trouxe essa palavra para mim, é porque ele viu que eu estava na carne, eu não estava em espírito. Por isso que ele abriu meus olhos, que ele sabia que a carne ali estava falando mais alto do que eu. E naquela hora, para mim, eu me acordei. Eu falei, meu Deus, é mesmo, Senhor, você me deu uma palavra uns dias atrás e agora está aqui o pecado diante dos meus olhos, meu Senhor. É mesmo, meu Deus. E saí, corri para dentro de casa, irmã, e comecei a chorar. Eu chorava tanto em desespero que eu falei para Deus, Jesus, se você não consolar esse choro, eu vou morrer chorando. Eu vou morrer chorando porque eu não vou suportar esse processo. Eu acho que o Senhor vai me perder dessa vez, meu Pai, porque eu não estou suportando tanta desgosto e tanta tristeza na alma. Irmã, naquela hora o mundo desabou para a minha vida. Eu vi um furacão, irmã, e eu via que eu caía dentro daquele buraco. Só que naquela hora eu me lembrei que Deus me fez uma promessa. Eu sempre pedi para Deus, Senhor, não me mostra o problema, me mostra a promessa, me mostra o propósito, mas não me mostra o problema, porque se o Senhor mostrar o problema, eu não vou suportar passar o problema para alcançar o propósito, ou seja, para alcançar o milagre. Porque para alcançar o milagre, primeiro tem que passar pelo problema, né? Tem que passar pela situação, a dificuldade. E ali eu me lembrei que o Senhor falou assim para mim, lembra de uma promessa que eu fiz na tua vida, que se você vencesse esse processo, você ia cantar hino para mim. E ali eu fui, entrei para o meu quarto e comecei, irmã, tirei tudo quanto foi minha roupa aqui, minha blusa, e comecei a rasgar minha roupa e gritava,
Pai, assim na terra como no céu, Senhor, sei que é feita a tua vontade sobre a minha vida. Mas se o Senhor não entrar na minha vida hoje, Pai, eu morrerei, não viverei, Senhor, diante de Ti, eu não suportarei esse processo sem Ti. Eu não suporto este processo sozinha, Senhor. E ali eu me rasguei para Deus, e orei ao Senhor, e olhei para o céu, e eu disse, Pai, lembre-se de mim, Senhor, Remassere canta labassuia. E quando eu olhei para o céu, irmãos, aquele céu para mim que parece que estava tão longe, aquele céu começou a se abaixar para mim. Aquele céu começou a descer para mim. E eu, de dentro do meu quarto, eu olhei para os montes, olhei para o céu e disse, Pai, eu nunca ouvi a tua voz e nunca vi o seu socorro, meu Pai. Mas hoje, Senhor, eu quero ver o teu socorro sobre a minha vida. Irmã, e ali eu comecei a clamar a Deus. E o Senhor, ouvi a voz de Deus soar sobre a minha mente. E Deus disse assim, filha, eu estou aqui contigo. Aí disse, olha para o céu. E olhando para o céu com os olhos ficados, ele disse, filha, lembre-se do céu, pois esse céu hoje se abre para ti. Esse céu hoje abre para ti, sabe por quê? Porque você não pecou contra o teu pai. Você não se levantou contra o seu pai na hora desse processo. Você não caiu nos laços e nem na armadilha do teu desejo e nem do Satanás. E você lembrou de mim na hora dessas aflições e na hora dessa situação, você lembrou. Aleluia, lembrou do seu Deus, do seu Pai que te criou. E eu quero te dizer, filha, que nessa tarde, nesse dia de hoje, irmã, era 8 horas da manhã, quando eu entrei para o meu quarto, quando eu saí dali, era 2 horas da tarde, e orava, e o céu se abriu para mim. Naquele dia, o Senhor disse à igreja, vai te ver como nunca ela te viu, aquele povo que te quis te derrubar, e vai te ver de pé como nunca te viu, aquele povo que te caluniou, dizendo que tu não era nada, vai te passar a te ver, você diferente. E ali ele disse, levanta e coloca a melhor roupa, porque o céu se abriu para ti hoje. E entre lá naquela igreja e levanta a sua cabeça e olhe para o rosto de todos, porque naquela hora vão ver Deus sobre a tua vida, vão ver que eu sou na tua vida. Aí o Senhor nessa tarde está dizendo para pessoas aqui, ei, levanta o teu rosto, levanta os teus olhos para os montes, para o céu, e veja o socorro do Senhor vir sobre a tua vida, porque tem pessoas aqui que o Senhor está dizendo que está esperando o teu socorro, e está esperando o agir de Deus, mas o Senhor disse, para isso, filha, eu preciso que você crê, fica os seus olhos para cima, crê e toma posse do seu milagre, porque ainda hoje tu receberá o milagre, porque naquele dia eu recebi meu milagre, cheguei naquela igreja, vida foi curada, vida levantada, vidas que estava feitiçada, foi liberta da feitiçaria, pastor foi liberto, obreiro foi liberto, irmão foi liberto, vida desviada voltou para Deus. Deus me usou tremendo dentro daquela igreja, Deus me levantou em projeto de libertação. Naquele dia Deus me mostrou o maior sinal na minha vida, que Ele não me abandona e nem te abandona na hora da dificuldade, nem no processo. A única coisa que Deus quer que nós vivamos é a vontade do Espírito, porque se nós viver a vontade do Espírito, meu irmão, minha irmã, jamais Jesus abandonará. E se você ainda não está vivendo, o Senhor está dizendo aqui, diz, ei, eu vou lutar para você viver a minha vontade. Aleluia, eu vou lutar para você ainda viver a minha vontade, porque enquanto você está vivo, ainda vou lutar por ti. E vou ainda, aleluia, te proteger, te guardar onde tu estiver e guarda os teus, para saber que só o único que pode te proteger sou eu, Deus, na tua vida e na tua família. E Deus está dizendo para pessoas aqui nessa tarde, eu estou abrindo o céu para pessoas aqui. Tem milagre que vai chegar para pessoas aqui, para vidas aqui.
Deus está levantando vidas aqui nessa live. Deus está dando alegria, Deus está dando conhecimento, Deus está dando milagre, irmão, em nome de Jesus. O Senhor está dizendo assim, é uma promessa que eu fiz lá atrás, ainda não foi cumprida, não porque eu esqueci, mas ainda porque, aleluia, ainda não chegou o momento, porque você ainda não está pronta para me te dar, mas fica pronta aí já já para você ver se você não recebe ainda agora, nesse momento, nesse minuto você receberá de mim, o céu se abrirá para ti e eu entregarei no teu coração, na tua vida, tudo que tu tem buscado, que tem manejado seu coração, foi Deus que colocou, foi eu que projetei, foi eu que criei, foi eu que gerei. Aleluia. Aí Deus está dizendo assim, o Espírito fala para pessoas aqui nessa tarde, eu estou te entregando um milagre, filha. Eu estou te entregando um diploma nas tuas mãos. Você queria, não era um diploma? Estou entregando um diploma nas tuas mãos. Você canta, alabassuia. Essa irmã que está trabalhando de óculos aí, do salão, Deus está te entregando um diploma nas tuas mãos, minha amada. Eu não sei, aleluia. Você canta, alabassuia. Rimache canta, lamanaia ceia. O que você faz para Deus ou deixa de fazer, mas Deus está dizendo assim, eu ouvi quando tu entrou no quarto e pediu para mim, Senhor, eu quero vencer, eu quero passar, eu quero ter diploma na terra, e um diploma e eu te darei testemunho, aleluia. Jesus está dizendo para ti nessa tarde, eu estou liberando o diploma para ti, eu estou liberando o diploma da tua faculdade, eu estou liberando para ti a tua bênção na tua vida, aleluia, porque quem fala nessa tarde, o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Jesus ouviu tua simples oração, e Jesus diz assim, e ainda mais eu vou te levantar, e eu vou fazer você andar em 4 cantos dessa terra, pregando a minha palavra, porque também nessa tarde o Senhor está te derramando uma chuva de bênção e conhecimento da palavra sobre a tua vida, e o Senhor está dizendo assim, o meu Espírito Santo vai te tocar e aí agora, você não vai suportar o poder de Deus, porque eu vim para te libertar. O Senhor diz, tanto tempo você tem orado nessa live e tem pedido a Deus para ser tocada pelo Espírito Santo, mas o Senhor disse, nessa tarde você recebeu, porque o Espírito Santo está entrando no teu corpo agora, o Espírito Santo está te batizando agora, porque muito foi batizado pelo pastor, mas nessa tarde o Senhor disse assim para ti, ó o que o Senhor diz, quem está te batizando sou eu, Deus, estou te tocando agora, com o meu Espírito sobre a tua vida, ei, e aquela inveja que fizeram para você não conseguir, Jesus diz, eu estou quebrando nessa tarde, eu estou desfazendo a inveja sobre a tua vida, porque alguém tentou te matar, alguém tentou te parar, pessoas invejosas tentou te abater, só que o Senhor está dizendo assim, eu já estou visitando ela lá, eu já estou visitando ela lá, e o Senhor ainda diz assim, ei, eu vou levantar ela também, ei, passe, canta, labasse, rimache, ribasse, canta, labaceia, ainda vai vir até você, rimache, canta, labassuri, canta, elemanai, ramasse, canta, labache, mamasse, canta, labassuia, recebe do Espírito Santo, mover a presença, ramache, canta, a libertação, Jesus está te libertando, olha o poder de Deus sobre a vida dela, você canta, recebe nas tuas mãos o poder de Deus, olha o poder de Deus sobre as mãos dela, Deus está entregando algo para ti muito grande aí neste momento, ó o poder de Deus, ó o som de Deus, não vai suportar, vai começar a tremer a outra mão, olha, vai começar a tremer a outra mão, vai soltando a mão dela aí, a outra mão, outra mão, adversário, sai da outra mão dela, porque Deus está entregando até a cura na mão dela, nessa tarde, ó, o diploma, está entregando a cura, está entregando a libertação sobre a vida dela, é a libertação, o Senhor está libertando a inveja quis parar, a inveja, mas não para, porque Jesus, nessa tarde, Jesus chegou primeiro no teu negócio, e grandes coisas o Senhor ainda vai fazer, e teu salão vai ser multiplicado, tudo aquilo que Ele te prometeu, coisas grandes ainda está por vir, porque ainda multiplicação neste lugar aí, ó. Deus vai crescer, Deus vai te mudar de salão, porque Deus vai mudar de salão para outro maior que o Senhor vai te dar, porque Deus é Deus de promessa, e pode ficar tranquila, porque o que te prometeu vai fazer a obra por completo, em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluia, glória, Macere canta, labassuia, Rechemaia, Suri canta, lamash, Ramacere canta, labash,
Randari siricanta labaceia, no espírito, no fruto do espírito, goza a mansidão do Senhor. Maia suricanta labaxela rama, canta labaçuia. Irmã Juliana, Deus está te entregando dons, labaxele canta labas. O dom do Espírito, rimas, ele canta, lamas, rabas, ele canta, ele manai. Deus está dizendo para você aqui, irmã Juliana, Deus está te entregando o dom do Espírito Santo, Deus está te entregando os dons profundos, dons revelados do céu, dons profundos. Jesus está entregando sobre a tua vida, olha ele te enchendo aí, ó. Ó, ele te enchendo aí, ó, dom profundo, dom profético, dom profundo, revelado do céu, meu Deus, coisas lindas, meu Deus. Meu Pai, aleluia, alabás, eleja, canta, alabás, rimache, canta, alabás. Jesus vai te usar, varoa, para você orar por muitas pessoas, ramasse, ele canta, alabaceia. Jesus vai te usar para você orar por muitas vidas, ramasse, ele canta, alabaçuia. O compromisso que o Senhor tem contigo é a oração, mulher, remache, é na oração, ramasse, é na oração, remache, canta. Quando você abre a boca, ramasse, ele canta, o milagre acontece, ele baixa, canta. Você não vê, remache, mas Jesus vê aonde a tua oração alcança vidas. A sua oração alcança vidas e vida é curada através da tua oração. Remache, ele canta, labaçuia. Meu Deus, é forte. O Espírito Santo está entrando sobre a tua casa nessa tarde. O Espírito Santo está entrando no teu casamento. O Espírito Santo está entrando na tua casa. No teu casamento, Jesus está dizendo assim, quem te disse que tu não vai vencer? Quem te disse que não vai dar certo? Oh, aleluia. Quem te disse que não vai dar? Quem disse para você que não vai dar? Quem disse para você que não vai conseguir? E quem anda nessa estrada foi Deus. Foi Ele que projetou para ti. Então vai até o fim. Quem disse para você que não vai chegar lá? Quem disse para você que o sonho já morreu? Você não conhece o Deus que tudo vai fazer. Você não conhece ainda o Deus que cuida de você e que vai dar vitória a cada filho teu. E quem é filho de rei já nasceu para vencer. E quem é herdeiro do trono ninguém pode parar. E vai ficando aí na fila, vai chegar a tua vez. E fica aí na fila, vai chegando a tua hora. E quem tem promessa de Deus, acredita na tua vitória. Acredita na vitória, minha filha, porque a vitória chegou na sua casa, no teu casamento. A vitória chegou sobre a sua vida. Louvado seja Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo está aqui. O Senhor Jesus Cristo está aqui. Louvado seja Deus, recebe o seu milagre, recebe a sua cura, a sua libertação. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja Deus, irmã Germana, minha filha, querida irmã, Jesus é na tua casa, na tua vida, aleluia. Satanás tem tentado abater, mas não vai conseguir, porque Jesus já chegou primeiro. Eu vejo 2 anjos na porta da tua casa. Arabaxe canta, aramaxe canta, arabaxe. Rimana sere canta, arabaceia, aramaxe. Eu vejo 2 anjos sobre a tua casa, porque você pediu a Deus. Oh, Senhor, entra na minha casa, me guarda, me proteja, me ilumine. Meu Deus, aleluia. Glórias a Deus, o anjo do Senhor está aí te guardando, o anjo do Senhor está aí te livrando, e não há nada que possa te tocar, e não há nada que possa te atingir, aleluia, porque antes de te atingir, aleluia, aleluia, tem que chegar até a Deus primeiro, para poder, e aí tem que pedir liberdade ao Senhor, porque se não pedir liberdade ao Senhor, vai ter com Deus, meu Pai, não sei por que Deus está usando a minha boca assim, mas vai ter com Deus, vai ter com o Senhor, porque para chegar até em ti primeiro, tem que chegar a Deus, porque Satanás, quando foi lá para tocar em Jó, primeiro ele teve que pedir liberdade para Deus, e depois ele foi até Jó, tocar em Jó, mas enquanto ele não pediu liberdade para Deus, ele não pode tocar em Jó. E assim será a tua vida, nas mãos do Senhor, assim diz o Senhor.
Em nome de Jesus, minhas amadas, está entregue a palavra do Senhor e exaltação a viver segundo a vontade do Espírito. Esse é o texto da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a toda, irmã Elisângela, missionária Elisângela, que Deus continue também lhe abençoando grandemente, lhe honrando, minha querida irmã. Louvado seja Deus, você é vaso do Senhor Jesus, você é uma escolhida em nome de Jesus e diplomada por Deus, aleluia, glórias a Deus. Não conheço a sua vida, mas Jesus está te abençoando, com palmas de vitória, porque o céu está se aplaudindo pela tua alma, pela sua vida, o céu te aplaude, porque você é a menina dos olhos do Senhor, assim diz o Senhor, louvado seja Deus, que Deus venha te abençoar e abençoe a todos, assim diz o Senhor, em nome de Jesus, e agradeço minha rica oportunidade, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, missionária Germana, que Deus te abençoe e agradeço minha rica oportunidade, obrigado pela confiança de você nos escolher, eu para estar trazendo a mensagem na live, eu disse para Deus que eu nem ia pregar, mas não é a nossa vontade, é a vontade do Espírito, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.